porque o cuidar, para quem trabalha com segurança do trabalho, tem que ser muito, muito, tem que estar assim muito no sangue da gente. O cuidar, a questão de você conversar, de você entender, de você estudar, porque tudo é diferente, é uma área que a gente lida muito com pessoas. E é como eu falei antes, não só do peão até o dono da empresa. Então isso é muito, você tem que ter isso aí no seu sangue. Assim, e eu iniciei quando eu vi isso aí eu olhei e disse assim: "Eu quero para mim, é isso aí que eu quero trabalhar". Daí eu comecei a fazer cursos, porque uma coisa que eu sempre aconselho, se você faz, segurança do trabalho, se for um engenheiro de segurança, independente de qual área é a sua formação básica, o primeiro conselho que eu tenho a dar é linkar isso com engenharia ambiental, porque estão muito ligados uma coisa com a outra. Se você quiser estudar um pouquinho de qualidade, melhor ainda. E se você quiser, aprender, outra coisa que eu fiz muito foi começar a estudar comportamento das pessoas, porque a gente tem que saber lidar com Com pessoas. gente, né? Com pessoas. É diferente, por exemplo, a minha formação básica é engenharia civil. Eu tinha que estudar projeto, eu tinha que conversar basicamente com o mestre de obras e com o pessoal e com os encarregados. Mas a gente da segurança do trabalho é diferente. Você tem que ter uma visão, um jogo de cintura muito voltado para a pessoa, para a prevenção. Você não pode, é o que eu sempre digo, a gente, para os meus técnicos, você tem que estudar a pessoa antes. Você tem que estudar. Quando eu vou tratar com um mestre de obras, eu estudo como é o jeito dele, para me ter um acesso a ele. Porque se você chegar batendo, é muito complicado. É muito Uhum. complicado. Já tem determinadas situações que você tem que chegar batendo mesmo. Batendo mesmo. Quando a gente aqui do Ceará fala bater, não é bater, não, deixa eu falar, Literalmente. literalmente não, porque eu vou ter que, até conversando aqui com vocês, já que vocês não são aqui do Ceará, a gente tem uns termos, assim, que às vezes eu estou falando, fazendo algum tipo de palestra, eu digo: "Ah, meu Deus, eu sou cearense, eu sei falar isso". É de uma forma mais incisiva, né, vamos dizer assim. Pronto. Então, assim, esse cuidado de estudar a pessoa, a gente tem que estar muito atento a isso, muito atento. E aí depois que você estudou, fez os cursos, se interessou pela área da segurança, por onde você passou, assim, né? A gente está falando de culturas diferentes, de empresas diferentes, e você já variou aí trabalhando em segurança em diversos nichos. Tá. Fala para o pessoal por onde você já passou, para eles verem que realmente, assim, sua trajetória. É, até falar que o que passou e ainda dando um destaque, assim, às diferenças mais ou menos culturais e tal. Sim. A meu primeira empresa foi um jornal aqui de Fortaleza, o Jornal O Povo. Lá eu tive que implantar toda a parte de segurança do trabalho, porque eles estavam ainda querendo essa cultura. Lá foi assim, lá para mim eu posso te dizer que foi o mais leve, porque é um pessoal que, são repórteres e tudo, é um pessoal mais politizado, voltado para isso. Então lá não foi muito complicado. De lá eu fui para uma empresa, trabalhar no agronegócio, que era, aí já havia outra NR, que é a NR 31, do agronegócio, que eu nunca tinha nem imaginado que eu poderia ir. Aí uma fazenda aqui no interior do Ceará. Agora a Del Monte Fresh Produce é uma das maiores produtoras e exportadoras de frutas do mundo. Então, assim, uma cultura organizacional de segurança muito forte. Por quê? Porque eles trabalhavam com auditorias. Para você exportar frutas, eles tinham que ter um selo chamado EuRepGap. E esse selo, a gente tinha que ter segurança 100%. Eles vinham e analisavam, era uma cultura totalmente prevencionista. Então, para mim, aquilo ali foi um choque, porque eu vinha de uma empresa que eu estava implantando e outra que estava tudo implantado, e uma cultura dentro de uma fazenda, que a gente tinha que lidar com. Não era mais peão, agora não tinha mais peão na minha vida, agora era produtores rurais. Aí totalmente pessoas muito ignorantes, assim, você imagina que aqui no interior do Ceará, né, que a nossa cultura é
diferente. Então, assim, foi um grande desafio. Aí lá vai eu voltar para os livros. Fui ter que esmiuçar a R31 toda, esmiuçar o que era o que é que eles exigiam da Eurapigap, esmiuçar e tudo, e era assim, a falha tinha que ser 0. Sabe o que é que você trabalhar num ambiente que falha é 0? É complicado. Então, assim, para mim foi assim um choque. O primeiro choque grande foi esse aí. Quando eu saí de lá, por que que eu saí? Porque lá eles plantavam abacaxi, e na época o abacaxi que era plantado era no Havaí estava mais barato do que, o cultivo estava mais barato do que aqui no Ceará. Aí saiu da cultura do abacaxi para ir para a banana. De 1.500 funcionários, 300 dançaram, inclusive eu. Aí eu, por coincidência, uma pessoa que trabalhava comigo disse: Stephanie, ainda está tendo um concurso para um hospital. Eu digo: hospital? Do jornal para a fazenda para o hospital. Hospital. Aí eu disse: o que eu vou fazer no hospital? Mas eu vou fazer. Aí fiz o concurso e passei para engenheiro de segurança do trabalho de lá. Vou voltar eu para a NR32, que até então eu nem tinha. Dei uma rápida lida na época de pós-graduação. Fui lá, comecei a estudar. Estudei, fui ver tudo. Aí um belo dia, me adaptar àquela realidade. Aí um belo dia, o diretor, o presidente do hospital, que era uma organização social, chegou para mim e disse assim: você quer fazer engenharia clínica? Eu disse: aí, lógico que eu fico assim, eu não ia dizer o que era engenharia clínica, eu não sabia o que era engenharia clínica, e dizer: eu quero. Não sabia nem o que era. Eu disse assim: quero sim. Ah, pois eu vou pagar para você fazer esse curso. Aí lá se vai. Aí assim, a minha vida, a vida da gente de segurança é assim, estudando. Aí eu entrei na minha sala e disse: é um engenheiro clínico. E fui tentar descobrir o que era. É uma engenharia especialista, que a gente se especializa em hospital. Para construir um hospital, você tem várias especificidades, sabe? Que é diferente de uma construção civil. Lá vai eu aprender isso, entrei na faculdade, você aprendeu o que é estudar engenharia clínica para aplicar a engenharia clínica na segurança do trabalho.